Olá pessoal, vamos para a quinta aula de análise combinatória. Nessa aula a gente vai ver permutações simples. O que é permutação simples? É uma ferramenta utilizada para contar quantas filas eu posso formar. Vamos tomar um exemplo. Eu tenho 5 pessoas, desejo formar uma fila com essas 5 pessoas. Pergunta, quantas filas eu posso formar? Para formar uma fila com 5 pessoas, a gente coloca 5 pessoas em 5 posições diferentes. Então aí as posições, indicadas pelos tracinhos. Na primeira posição eu tenho 5 opções de escolha. Eu tenho 5 pessoas, vou escolher uma. Por exemplo, a do meio. Poderia ser outra. Na segunda posição, eu já tenho 4 opções de escolha. Tinha 5 pessoas, escolhi uma primeira posição, restaram 4. Escolho mais uma. Do mesmo modo, para a terceira posição, restam 3 opções de escolha. Escolho mais uma pessoa. Para a quarta posição, restam 2 opções. E para a quinta e última posição, uma opção. Agora eu vou multiplicar esses resultados. Por quê? Porque eu tomei decisões em sequência. Esse resultado foi mostrado na aula 1 de combinatória. Agora, coisa interessante. Esse produto não é um produto qualquer. É o produto de 5 pelos seus antecessores. Repare, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A gente resume esse produto na forma 5 fatorial. Esse símbolo indica em matemática fatorial. Então a pergunta é, quanto que vale 5 fatorial? 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Então com 5 pessoas eu posso formar 120 filas ou 5 fatorial filas. Então tenha em mente, trabalhou com problemas de filas, vai aparecer a resposta indicada por fatorial. Repare, 5 fatorial filas. Ótimo. Vamos formar agora uma fila com 10 pessoas. Pergunta, de quantas maneiras eu posso formar uma fila com 10 pessoas? A resposta é como a anterior. Se eu tenho 10 pessoas, eu posso formar 10 fatorial filas. O fatorial indica que eu formei filas. E com 10 pessoas, então a resposta fica 10 fatorial. Mais um exemplo. Eu quero formar agora uma fila com 4 pessoas e um casal. Então, portanto, 6 pessoas. Pergunta, quantas filas eu posso formar de modo que o casal fique sempre junto? Eu quero o casal sempre junto. Pode ser no meio das pessoas ou na beirada, mas sempre junto. Então, imagina o seguinte, tem as 4 pessoas mais o casal. O casal fica sempre junto. Então, vamos imaginar que coloquei o casal dentro de um saco. É isso mesmo. Vou colocar o casal dentro do saco. Imaginar que esse saco com o casal é uma pessoa. Ótimo. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 pessoas mais o casal. 5 pessoas hipotéticas. Quer dizer, 4 pessoas mais o casal, 5 elementos. Então, primeiro passo. Eu vou ordenar as 4 pessoas mais o casal. Quer dizer, as 5 pessoas de mentirinhas. Ótimo. Pergunta, de quantas maneiras eu posso ordenar, quer dizer, formar uma fila com 5 pessoas? A resposta é 5 fatorial. Está lembrado do exemplo 1? Só que agora eu estou imaginando que esse caso é uma pessoa só, é só uma técnica para resolução. Segundo passo, agora eu ainda posso ordenar o casal dentro do saco, repare. A mulher pode ficar na frente, o homem depois, ou vice-versa. Então agora falta ordenar o casal no saco. Ok? Não é brincadeira não, é só para você lembrar. O casal fica junto, fica amarrado, entre aspas, Eu tenho 2 pessoas então dentro do saco, quer dizer, o casal. Eu posso ordenar de 2 fatorial maneiras. Para terminar, como eu tomei 2 decisões em sequência, primeiro eu ordenei as pessoas, as 5 pessoas hipotéticas. Depois eu ordenei o casal. O que eu faço agora? Multiplico os resultados. A ordem não importa não, tá? Então a resposta está aí. Quantas filas eu posso formar de modo que o casal fique junto? 2 fatorial vezes 5 fatorial. Ou seja, 2 fatorial 2 vezes 1 dá 2. 5 fatorial, como a gente viu, é 120. Então a resposta é 240 filas. Ótimo. Então é o seguinte agora, com as mesmas 4 pessoas e o casal, eu desejo formar uma fila de modo que o casal ocupe sempre as 2 primeiras posições. E aí? Quantas filas são possíveis? Isso é bem interessante também. Essa resolução eu vou utilizar a divisão em casos. Isso ajuda muito, viu? Vamos quebrar o problema. Vamos quebrar em 2 partes. Eu tenho 6 pessoas, então eu vou tomar 6 posições. Só que nas 2 primeiras posições, eu sempre tenho o casal. Então o primeiro caso seria a mulher na frente e o homem depois do casal. Então repare, primeiro eu coloco a mulher, depois o homem. E nas 4 últimas posições, repare, homem e mulher nas 2 primeiras posições. E nas 4 últimas, eu coloco as 4 pessoas restantes. Espera aí, como é que eu ordeno, como é que eu distribuo em fila 4 pessoas? A resposta é 4 fatorial. Eu ordeno nas 4 últimas posições as 4 pessoas, 4 fatorial é a resposta. Agora vem um segundo caso. O segundo caso, eu tenho as mesmas 6 posições,
Só que nas duas primeiras posições, o homem vai vir na frente agora. Esse seria o segundo caso. Repare que divisão em casos é quebrar o problema. Quebrar o problema em dois passos. Então repare, homem e mulher agora invertido. E nas quatro últimas posições, eu faço a mesma coisa. Distribuo as quatro pessoas nas quatro últimas posições. Repare, legal, né? Acostuma pensar assim. Dividir o problema fica mais fácil. O que eu faço agora? Como eu dividi em casos, você deve somar. Guarda isso. Toda vez que eu divido um problema em casos, eu somo os resultados. Então a resposta é 4 fatorial mais 4 fatorial. Quanto que dá isso? 2 vezes 4 fatorial, concorda? Duas parcelas iguais somando, né? Tá aí. Então a resposta é 2 vezes 4 fatorial, filas. Ótimo. Vamos aprender agora a formar os anagramas. O que é um anagrama? É uma nova palavra obtida pela troca das letras de outra palavra. Essa palavra formada pode ter sentido ou não. E você concorda que palavra nada mais é que uma fila de letras? Isso mesmo, uma fila de letras forma uma palavra. Então, vou tomar como exemplo a palavra prato. Vamos formar anagramas com a palavra prato. Tem vários. Lógico, alguns têm sentido, outros não. Tem vários que têm sentido nessa palavra. Por exemplo, o primeiro é parto. Trocando as letras da palavra prato, vira parto. Olha que interessante. A gente pode também formar a palavra tropa. Então, tropa é um anagrama da palavra prato. Outra, rápido. E tem vários outros, né? Tem vários outros, a gente pode ver, com sentido ou não. Então a pergunta é, qual o total de anagramas formado com a palavra prato? Simples. Quantas letras eu tenho? 5. Uma palavra é uma sequência de letras, é uma fila de letras. Então se eu tenho 5 letras, eu posso formar 5 fatorial anagramas no total. Então o total de anagramas vai ser 120. Ótimo. Vamos considerar agora a palavra vestibular. Quantos anagramas eu formo com a palavra vestibular? Uma coisa muito importante. Eu estou formando anagramas com letras que não se repetem. Permutações simples só servem para resolver anagramas com letras que não repetem. Como eu tenho 10 letras, eu formo 10 fatorial anagramas. É como se fosse uma fila com letras. Vamos continuar indo com a palavra vestibular. Vamos achar agora todos os anagramas com a palavra vestibular, em que as vogais e as consoantes ficam sempre juntas. Quer dizer, eu tenho um bloco de vogais sempre juntas e um bloco de consoantes. Então, como a gente faz para contar quantos anagramas existem? Vamos pegar agora, por enquanto, só as vogais. As vogais são E, I, U e A. Então, quantas vogais eu tenho? 4. O que eu posso fazer agora? Essa sequência, eu posso mudar essa sequência, né? Pode colocar o U antes do A e vice-versa, o E antes do I. Então, eu posso formar uma fila com essas 4 vogais de 4 fatorial maneiras. Da mesma forma, eu vou ter 6 consoantes, V, S, T, B, L, R. Pergunta, eu posso trocar a posição de cada uma. Se eu tenho 6 consoantes, eu posso trocar a posição de 6 fatorial maneiras. Agora eu tenho 2 blocos de letras, repare. Eu posso trocar a posição desses blocos. Eu posso colocar consoante na frente, vogal depois ou o contrário. Então eu posso ordenar esses 2 blocos de 2 fatorial maneiras. Então pergunta, qual a resposta? Como eu tomei vários passos em sequência, né, eu multiplico todos. 4 fatorial vezes 6 fatorial vezes 2 fatorial. É essa a quantidade de anagramas. Essa conta não se faz, deixa só indicado. A resposta está aí. Quem quiser fazer a conta, faz depois pra gente. Vamos modificar um pouquinho essa questão agora. Em quantos anagramas as vogais ficam juntas? Repara agora que eu exijo somente que as vogais fiquem juntas. As consoantes podem ficar juntas, todas juntas ou não. Então o que eu vou fazer? Como as vogais ficam juntas, eu faço um bloco com as 4 vogais e eu posso ordenar nesse bloco as 4 vogais de 4 fatorial maneiras. Tomando agora as consoantes, repare que as consoantes agora não precisam ficar em bloco. Eu posso colocar o bloco das vogais entre as consoantes, entre V e S, entre T e B, e assim vai. Como é que a gente vai fazer então para resolver essa questão, para terminar a resolução? Eu vou imaginar que esse bloco de vogais é apenas uma letra. Então, como eu tenho 6 consoantes mais o bloco, eu vou ter 7 letras fictícias. Então a pergunta, como é que se ordena 7 letras? De 7 fatorial maneiras. Repare, 6 consoantes mais o bloco, 7. Eu ordeno 7 fatorial maneiras. Então pergunta, qual a resposta final? Primeiro, eu ordenei as vogais, 4 fatorial. Depois, ordenei as 7 letras de mentirinha. 4 fatorial vezes 7, está aí. Até a próxima.